No final do dia, talvez cerca de 2.000 legionários tenham morrido. Seja bem-vindo à área desconhecida. Hoje iremos explorar os mistérios intrigantes do mundo dos antigos romanos. Número 10. Qual era a finalidade dos enigmáticos dodecaedros? Essas estruturas de 12 lados, feitas de liga de cobre, foram encontradas em diversos locais dentro do Império Romano. Até o momento, 120 delas foram desenterradas, principalmente na Gália e na Germânia Romana. Cada dodecaedro possui um orifício em cada lado e botões circulares em cada canto. Embora a produção desses objetos metálicos fosse custosa, sua finalidade permanece desconhecida. Considerando que muitos foram encontrados em salas de moedas, podemos supor que eram considerados valiosos, ou talvez tivessem alguma conexão com dinheiro. Outras teorias são bastante divergentes. Seriam eles uma ferramenta de medição para o campo de batalha, um relógio de vela, luvas de tricô, ou uma forma de dado? Talvez um dia desvendaremos esse mistério. Número 9. O mistério do homem com a língua de pedra. Em 2017, a análise de um esqueleto romano-britânico trouxe à tona mais perguntas do que respostas. Estima-se que o homem tinha cerca de 30 anos no momento da morte. Sua sepultura apresentava a peculiaridade de estar de bruços, com uma pedra colocada em sua boca em substituição à língua. Mas por qual razão? Em uma pequena comunidade agrícola na Britânia Romana, essa forma de mutilação não era uma prática usual. No entanto, os arqueólogos sugerem que o enterro de bruços indica que essa pessoa era considerada estranha ou perigosa. Talvez tenha sido sepultado dessa maneira para assegurar que não se levantasse da tumba e continuasse causando transtornos. Seria a língua removida como forma de punição, ou teria sido perdida de outras maneiras? Número 8. Quanto à conspiração catilinária foi exagerada. Esse golpe infame ocorreu em 63 a.C., quando Catilina, um político romano, tentou assumir o controle do consulado pela força, após 3 tentativas mal-sucedidas de eleição. Ao longo dos anos, a narrativa de sua rebelião tornou-se sensacionalista, e os acadêmicos concordam que os relatos contemporâneos são altamente tendenciosos. Afinal, a história é escrita pelos vencedores. Marco Túlio Cícero, o rival político de Catilina e o descobridor da conspiração, é suspeito de ter ampliado a magnitude da ameaça para impulsionar sua própria carreira. A conspiração catilinária foi uma insurreição grave que abalou as raízes de Roma, ou foi um apêndice sem importância na história, mitologizado por um político em busca de uma imagem mais impressionante? As leis se calam em tempos de guerra, escreveu Cícero. Número 7. O que as pinturas murais na Vila dos Mistérios retratam? Nos arredores de Pompeia, encontra-se a Vila dos Mistérios, assim denominada pelos elaborados afrescos nas paredes de uma de suas salas. Os moradores da casa encontraram seu fim durante a erupção do Vesúvio, mas os afrescos estão notavelmente bem preservados. Então, quem são as pessoas retratadas e que narrativa essas imagens contam? Especialistas sugerem que as figuras podem representar mulheres reais que viveram na vila. Elas aparentam participar de um ritual de casamento associado a Baco, o deus do vinho e das festividades. O culto misterioso greco-romano dedicado a Baco adquiriu uma reputação escandalosa, conforme escritos romanos como Lívio, mas os segredos do culto permanecem tão enigmáticos quanto os próprios afrescos. Número 6. Quem repousa no sarcófago de chumbo na antiga cidade de Gabi? A pouco mais de 10 milhas de Roma, uma extensa escavação arqueológica foi conduzida em 2010. A descoberta mais intrigante foi um sarcófago de chumbo, meticulosamente dobrado como um burrito e sepultado no coração do que um dia foi um quarteirão da cidade. Considerando o valor elevado do chumbo nos séculos IV ou V, é razoável supor que o caixão abrigue uma figura de importância. A localização também carrega significado, uma vez que os romanos geralmente evitavam enterrar seus falecidos dentro dos limites urbanos. Até o momento, permanece desconhecida a identidade do indivíduo e as razões por trás desse sepultamento peculiar. Entretanto, outros sarcófagos de chumbo foram descobertos contendo corpos de mulheres de posição, soldados, líderes cristãos e gladiadoras femininas. Número 5. O que continha na história perdida de Lívio? Tito Livio, mais conhecido como Lívio, foi um renomado cronista da antiga história romana. Sua obra notável,
da fundação da cidade, minuciosamente detalha os primeiros dias de Roma e as lendas que a envolvem. Originalmente composta por 142 livros, abrangendo o período de 386 a.C. a 9 d.C., a obra enfrenta a frustração de ter perdido os livros de 11 a 20 de 46 a 142 ao longo do tempo. Algumas das partes mais tardias podem ter sido consideradas demasiadamente controversas para uma ampla publicação enquanto o imperador vigente ainda estava vivo. Contudo, fragmentos de seu conteúdo são conhecidos por meio de resumos, discursos e rolos datados do primeiro século depois de Cristo e além. Antes de seguirmos, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Número 4. Qual o mistério por trás dos túneis de Baia? A cidade de Baia, às margens da Baía de Nápoles, era o retiro de férias preferido da elite romana antiga, conhecida por sua fama de hedonismo. Alguns historiadores a apelidaram até de Las Vegas do mundo antigo. Relatos da época a descrevem como um resort cheio de extravagâncias, repleto de festas animadas e até alguns eventos trágicos. Embora grande parte desse antigo refúgio esteja agora submersa, continua sendo um estudo fascinante. O que mais intriga em Baia são seus túneis subterrâneos. Originados de uma câmara secreta, um riacho sulfuroso serpenteia pelas cavernas, culminando em um cais em uma extremidade. Na outra ponta, uma escadaria conduz a um santuário oculto. A construção desses túneis, quando e por que foram feitos, permanece envolta em mistério. Contudo, muitos acreditam que tinham a intenção de reproduzir a jornada ao submundo. Número 3. Qual era o segredo do silfio na Roma antiga? Uma planta em especial era mais valiosa que ouro. Estamos falando do silfio, uma planta com frutas escuras e flores amarelas, acreditada ser parte da família do funcho. Provavelmente colhida até sua extinção, mas sua imagem foi preservada pelas pessoas da antiga Cirene em suas moedas. Então, por que tanto louvor ao silfio? Os romanos o utilizavam tanto como contraceptivo quanto afrodisíaco, além de ser um ingrediente em suas cozinhas. Dizia-se que tinha propriedades curativas, desde aliviar dores de garganta até auxiliar na digestão. O silfio é mencionado em poemas e canções, sendo chamado por alguns de presente divino. Mas será que ele realmente era tudo isso que afirmavam? Número 2. Como os romanos reverenciavam Mitras? Originário de uma divindade iraniana, Mitras era um deus associado à guerra, justiça e ao sol. Nos séculos II e III, a veneração a Mitras era não apenas tolerada, mas considerada um gesto de fidelidade ao imperador romano. Entretanto, com a conversão do imperador Constantino ao cristianismo, a antiga religião foi relegada ao subterrâneo. Quase nenhum texto escrito sobreviveu do misterioso culto de Mitras, que foi erradicado até o final do IV século. Com a adoção do cristianismo em Roma, divindades como Mitras foram rapidamente banidas. Contudo, muitos dos seus templos cavernosos ainda persistem. A maior parte do nosso entendimento sobre o mitraísmo provém de antigas esculturas e grafites. Mas, em sua essência, os enigmas que cercam Mitras permanecem, em grande parte, indecifráveis. Número 1. O que ocorreu com a Nona Hispana? Eternizada no romance clássico de Rosemary Sutcliffe, A Águia da Nona, e suas adaptações, a Legião Perdida da Nona tem intrigado historiadores por séculos. Cada legião carregava consigo uma narrativa extraordinária, e a Nona Legião não fugiu à regra. Essa força militar romana permaneceu destacada na Grã-Bretanha até 108 d.C. Posteriormente, vestígios da Nona também foram identificados em uma base legionária nos Países Baixos. Embora isso possa indicar um pequeno destacamento de soldados em vez de uma legião completa, após 120 d.C., a Nona Hispana desaparece completamente dos registros. Mas como 6.000 homens simplesmente sumiram do mapa? Foram desmantelados ou incorporados a outra legião? Ou enfrentaram seu destino na Europa ou além da muralha de Adriano? Podemos especular, mas talvez jamais conheçamos a verdade. A possibilidade de eles se perderem em algum lugar ao longo do Reno ou simplesmente terem se desfeito permanece em aberto. Então, quais são suas teorias, e com que frequência você pensa no Império Romano? Não deixe de nos informar nos comentários. Você gostou deste vídeo?
Confira outros vídeos e não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para ser notificado sobre nossos próximos vídeos.